2025 está aí à porta e com o novo ano surge uma série de desafios, mas também algumas oportunidades que tu queres estar atento certamente. E por isso, se estás preocupado de alguma forma com a inflação, as taxas de juro, as guerras que ainda estão a decorrer, a volatilidade nos mercados financeiros e a incerteza que nós vivemos nas economias um pouco por todo o mundo, este vídeo foi especialmente feito para ti. Vou partilhar contigo neste vídeo as melhores opções para investires em 2025 com estratégias práticas, diretas ao ponto e claras. Por isso, vamos a isso. Antes de falarmos propriamente sobre onde investir, é importante colocar em contexto. 2024 foi um ano em que algumas dinâmicas mudaram e que isso traz implicações também para saber onde nós devemos investir em 2025. Em primeiro lugar, a inflação tem vindo a ser controlada depois de um pico, por exemplo, em Portugal, de mais 10% no final de 2022. Agora a inflação está mais controlada, mas mesmo assim, apesar de ao longo de 2024 ter chegado a alcançar valores ali entre 1 e 2%, termina o ano perto dos 3%. Ou seja, de alguma forma ainda temos aqui alguns custos que continuam a pesar na carteira dos portugueses, mas mesmo assim muito mais controlado do que aquilo que era ali atrás em 2022. Se 2022 foi um ano desafiante e 2023 igualmente desafiante, 2024 começou a abrandar e por isso há perspectivas que do lado da inflação 2025 possa trazer algum alívio. Tivemos também taxa de juros a cair um pouco por todos os prazos. Passamos, por exemplo, a taxa Euribor no início de janeiro de 2024 de 3,9% para no final de 2024 nos 2,9%. E, por exemplo, a taxa Euribor a 12 meses caiu de janeiro para dezembro dos 3,5% para os 2,4%. Isto traz, de uma certa forma, um alívio àquelas pessoas que têm créditos à habitação, mas também traz outros desafios para aqueles que querem investir, sobretudo em depósitos a prazo. Porque a verdade é que à medida que as taxas de juros vão caindo também, a rentabilidade dos depósitos a prazo vai caindo e por isso só em outubro de 2024 já havia indicadores de que os depósitos a prazo remuneravam menos de 2,5%. Imagina agora quando saírem os dados oficiais do final de 2024. A maior parte dos depósitos a prazo não está a render o suficiente sequer para cobrir a inflação. Se temos inflação a 3% e depósitos a prazo a render 2,5%, já estás a ver que estás a perder pelo menos 0,5% nesta equação. Por isso, cuidado com isso. Ainda assim, parece-me impressionante que os depósitos das famílias portuguesas atinjam novos recordes, como é noticiado pelo Jornal de Negócios, onde, infelizmente, a meu ver, pelo menos, temos cada vez mais dinheiro. Os portugueses parece que quanto menos rentabiliza o seu capital, mais ficam atraídos pelos depósitos a prazo. Eu acredito sinceramente que tu, por estares a ver este vídeo, já és diferente, não vai nesta cantiga dos bancos de ser remunerado menos do que a inflação sobe. Ou seja, depósitos a prazo não dá para quem quer rentabilizar o seu dinheiro verdadeiramente em 2025. Noutro contexto, começamos a ter alguma volatilidade nos mercados financeiros mais na segunda parte do ano 2024 e isso posiciona-nos diferente também para este 2025. Houve algumas ações, algumas empresas em particular que subiram bastante na reta final do ano e, ao mesmo tempo, enquanto os mercados de uma forma global vão aumentando, também gera uma série de outras preocupações que precisamos tomar atenção se queremos proteger o nosso capital, se queremos proteger o nosso dinheiro. Então, posto isto, posto este contexto de transição de 2024 para 2025, quais são as opções que nós temos onde investir o nosso dinheiro em 2025? Em primeiro lugar, temos as ações. Ações de empresas. Quando tu compras uma ação, 10 ações, 100 ações, 1000 ações de uma dada empresa, tu estás a adquirir uma fatia desse negócio. E as ações continuam a ser o ativo que melhor remunera o teu capital
ao longo dos anos. Não sou só eu que digo, vários estudos mostram isso. Sugiro-te, por exemplo, este livro de Jeremy Siegel, Stocks for the Long Run, que te mostram que das várias classes de ativos diferentes que existem, as ações no muito longo prazo são aquelas que te trazem mais dinheiro. Tens é que ser paciente, até porque admitamos, se quiseres tudo no espaço de 12 meses, então as ações não são mesmo para ti. Vai lá para os depósitos a prazo perder dinheiro para a inflação, tá bem? Com isto, há setores que continuam a ser atraentes e há outros que estão menos atrativos devido à sua valorização no ano anterior. Na minha visão, o setor da saúde, principalmente em dispositivos médicos, continua a haver aqui algumas empresas interessantes, também algumas biofarmacêuticas que estão a cotar a valores interessantes. Nem tudo é barato e tens que fazer sempre o teu trabalho de casa, tá bem? De qualquer forma, a inteligência artificial vai continuar a ser um tema em 2025, certamente, mas é preciso alguns cuidados porque algumas empresas que estão a capitalizar-se sobre a inteligência artificial muito provavelmente já estão bastante esticadas nos mercados e por isso estão aqui a constituir um risco acrescido de perda de capital se não souberes o que estás a fazer. A energia renovável poderá voltar a ser um tema forte em 2025 depois de uma compressão dos múltiplos das empresas ao longo dos últimos 2 anos, porque realmente passamos de um período de exuberância nas energias renováveis ali entre 2018 e 2022 para um período de grande pessimismo entre 2022 e 2024. E como tudo isto é por ciclos, a meu ver, 2025/2026 poderá oferecer uma perspectiva diferente para as energias renováveis. E claro, quando estamos a falar de uma inflação que ainda se mantém a valores mais elevados do que aquilo que estávamos habituados até 2022, ou seja, como te falei inicialmente aqui em Portugal, por exemplo, nos 3%, então preocupa-nos a proteção do nosso portfólio, preocupa-nos aquilo que é a proteção do nosso capital. E para isso, na minha visão, é importante estarmos diversificados também pelo setor mais defensivo, que é a alimentação. Não há setor mais defensivo do que a alimentação. Quer estejamos em expansão económica, quer estejamos em contração económica, a verdade é que tu precisas sempre de comer, certo? E por isso o setor da restauração, o setor da alimentação, os fertilizantes para a agricultura, o setor da produção de alimentos, o setor dos supermercados, todos estes setores que acabam por estar ligados a um setor maior chamado alimentação, continuam a oferecer perspectivas interessantes de valorização a médio e longo prazo, face também aos riscos que são bem diminutos. Ou seja, em 2025, com a situação como está de inflação, taxas de juros, de algum otimismo em certos segmentos do mercado, eu começaria a olhar para me posicionar de uma forma um pouco mais defensiva e por isso a alimentação é uma das respostas que nós podemos ter quando nos queremos posicionar de uma forma mais defensiva. Quem fala em ações fala de investir tanto de forma individual, procurar os vários investimentos que podem ser atrativos e constituir assim um portfólio diversificado de 15, 20, 25 ações diferentes, como também fala em ETFs, comprar um cabaz, um cesto onde estão lá dentro várias empresas e que nos podemos assim também estar a expor ao mercado acionista sem necessariamente estar a fazer o trabalho de análise individual das ações. Se sentes que de alguma forma te queres expor ao mercado de ações, mas não tens tempo para analisar as empresas de forma individual, os ETFs podem te oferecer uma boa solução para iniciar essa tua jornada. Já se és como eu e prefere analisar as empresas de uma forma individual, estar à procura das melhores oportunidades de investimento e estar a procurar correr menos riscos possível, então olhar para as empresas de uma forma individual é a solução. Eu sei que no início pode parecer desafiante, mas por isso mesmo é que nós montamos uma masterclass que te vai ajudar a dar os primeiros passos nesta avaliação, neste investimento em ações de uma forma individual. Na IEL Masterclass, que vai decorrer nos dias 11, 12 e 13 de janeiro, nós vamos precisamente mostrar-te o passo a passo, o beabá do investimento.
Que perguntas é que nós temos de fazer para identificar quais são as melhores oportunidades? Que perguntas é que nós temos de fazer para compreender o que é que o negócio faz e se essa ação em particular constitui um bom investimento para nós? Vamos olhar também para a diversificação de investimentos, vamos procurar perceber onde é que nós poderemos vir a correr mais riscos e por isso como nos protegermos também desses riscos. Vamos falar sobre como investir a longo prazo, ganhares mais dinheiro, protegeres aquilo que tens e acima de tudo com uma estratégia sólida, objetiva e que vá de encontro aos teus planos financeiros. Por isso, link aqui em baixo para te inscreveres na EL Masterclass e espero-te lá nos dias 11, 12 e 13 de janeiro. Outra opção de investimento poderá ser nos produtos de renda fixa, mas já vimos anteriormente que os depósitos a prazo aqui em Portugal estão a render cada vez menos. Sinceramente também os próprios certificados de aforro que podes adquirir a partir dos CTT não estão a oferecer a melhor oportunidade de investimento. Estás a emprestar dinheiro ao Estado português, sim, o que é bom, é um bom pagador, ok? Em princípio o dinheiro vai-te ser devolvido, acrescido de um dado juro naquele prazo, sem riscos de queda desse valor. No entanto, com a inflação a 3%, se estiveres em algum produto financeiro que te renda menos de 3% líquido, ok? Líquido de impostos, líquido de taxas, taxinhas e taxões, então se estiveres a render menos de 3%, não é suficiente. Em 2025 não vai ser suficiente tu estar em ativos financeiros que te rendam menos de 3%. Outro ativo financeiro que poderemos considerar então e que historicamente traz-nos retornos acima da inflação são os imóveis. O investimento imobiliário é sem dúvida alguma uma das melhores formas de nós enriquecermos a longo prazo, que nos pode trazer tanto rendas passivas quando nós alugamos os imóveis ou a famílias ou a turistas, ok? Mais a longo prazo ou mais a curto prazo, como também quando compramos um imóvel, fazemos obras, fazemos remodelações e depois vendemos mais tarde com um lucro ali substancial. Qualquer que seja a forma que tu encares de investimento no imobiliário, há pessoas no mercado muito melhor que eu para falar sobre o tema, ok? Eu concentro-me nas ações, que é onde eu domino mais, e deixo o trabalho do mercado imobiliário para outras pessoas que em Portugal fazem um excelente trabalho. Também poderemos olhar para ativos que são mais alternativos, desde criptomoedas, relógios de luxo, vinhos premium, ouro, prata, enfim, várias mercadorias, vários ativos financeiros que existem e que anteriormente eu já falei neles, noutros vídeos, para te explicar que tipos de ativos existem aí disponíveis para tu ganhares dinheiro. Em 2025, alguns deles poderão constituir também aqui uma forma de tu diversificar os teus investimentos. Eu, pessoalmente, a forma que tenho de diversificar os meus investimentos de ações é através de vinhos. Tenho a minha própria adega, tenho também investimentos em vinhos mais finos lá fora e é uma forma que eu tenho de diversificar das ações. Eu não percebo de arte, eu não percebo de relógios, mas se tu perceberes, pode ser também uma boa alternativa aos teus investimentos em 2025. O importante, mais do que considerar o ativo A, B ou C, é tu definir bem quais são os teus objetivos financeiros para 2025. Em primeiro lugar, começa já este ano a definir exatamente qual é o teu objetivo financeiro que vais querer alcançar até 31 de dezembro de 2025. Só assim é que tu vais perceber melhor o que é que tu precisas de fazer para chegar lá à frente e ter esse objetivo alcançado. Só assim é que vais compreender que tipo de ativo financeiro é que tu vais precisar para alcançar esse objetivo, porque por vezes podes precisar de uma rentabilidade de apenas 2, 3% e se calhar os depósitos a prazo ou os certificados de aforro respondem ao teu maior objetivo deste ano. Muitas outras vezes pode acontecer que precises de rentabilidades de 10, 15% e então muito provavelmente só imóveis ou ações de empresas que estás em bolsa é que te vão trazer essa rentabilidade. Por isso tens que em primeiro lugar perceber os teus objetivos, depois montar uma estratégia de investimento e muito importante lembrar-te sempre de diversificar. Diversificar é a palavra de ordem. E claro, precisas de controlar os teus riscos e uma forma, sem dúvida, de controlar parte dos riscos é a diversificação, a outra é tu investir no teu conhecimento. E esse
é o meu próximo tópico. Para mim é o mais importante de todos, mais do que falarmos em investir no ativo A, B ou C, é investir em ti mesmo, é investir no teu conhecimento. Eu invisto constantemente no meu conhecimento para poder crescer mais, para todos os anos sentir que estou a terminar um ano mais sábio do que no ano anterior. E eu espero que tu também sejas uma dessas pessoas. E por isso, que formas é que nós temos de investir no nosso conhecimento? Uma delas é com os livros, como estes livros que estão aqui atrás de mim, são alguns dos que eu tenho, há muitos outros que já li e que não estão aqui, e é uma das formas mais fáceis e mais baratas de tu adquirir conhecimento. Qual é o problema dos livros, se assim se pode dizer? É que é de leitura mais lenta, a aquisição do conhecimento é mais lento. Vai demorar mais tempo a adquirir o conhecimento necessário para estás a operar nos mercados financeiros. Então qual é a alternativa? É investir em formações presenciais, em formações online, e há muitas agora em 2025 a acontecer, como por exemplo a IEL Masterclass. A IEL Masterclass é uma formação gratuita que eu disponibilizo, onde vou estar contigo 3 dias, como já te disse anteriormente, 11, 12 e 13 de janeiro, a partilhar contigo gratuitamente qual é a estratégia de investimento que eu tenho usado nos últimos quase 10 anos e que me tem permitido alcançar resultados extraordinários a mim e aos meus alunos. Há mais de 1000 pessoas que já se juntaram à nossa comunidade lucrativa, como eu carinhosamente lhe chamo, e que têm resultados superiores a 2 dígitos todos os anos, controlando melhor o risco, gerindo melhor o seu portfólio e alcançando cada vez mais resultados excepcionais. Por isso, se és uma dessas pessoas que também quer alcançar esses resultados excepcionais, o teu início de jornada começa na IEL Masterclass. Por isso vai ficar o link aqui em baixo para te inscreveres, e eu garanto-te que durante estes 3 dias vou-te dar o passo a passo, as ferramentas necessárias, os recursos necessários para juntares ao teu conhecimento e começares 2025 com o pé certo. Começares em 2025 a trabalhar verdadeiramente as tuas finanças, os teus investimentos. Por isso, chegou a tua vez de fazer acontecer, chegou a tua vez de fazer de 2025 um ano absolutamente extraordinário. Da minha parte, resta-me desejar-te um ano extremamente lucrativo em bons momentos, lucrativo em conhecimento, lucrativo também do ponto de vista financeiro, quando tu aplicares esse conhecimento que vais obter. Já sabes, conto contigo na IEL Masterclass dias 11, 12 e 13 de janeiro. Um fortíssimo abraço lucrativo e um excelente ano. Tchau, tchau.